Você consegue imaginar receber por engano uma mensagem desesperada de uma mãe pedindo ajuda para seu bebê faminto? César Facundo, um empresário bem-sucedido de São Paulo, jamais pensou que um simples erro de número mudaria sua vida para sempre. Uma madrugada, enquanto revisava suas mensagens de trabalho, apareceu em seu celular uma súplica desesperadora que tocou as fibras mais profundas de sua alma. Inscreva-se no canal para descobrir como uma mensagem equivocada se converteu no amor mais verdadeiro. Nas ruas iluminadas do exclusivo bairro do Morumbi, César Facundo caminhava entre as sombras da madrugada, voltando de uma reunião que havia se estendido até altas horas. Aos 35 anos, havia construído um império empresarial que muitos invejavam, mas poucos conheciam o segredo que guardava em seu coração. Cada semana, sem que ninguém soubesse, visitava comunidades humildes, levando cestas básicas, remédios e esperança a famílias que lutavam para sobreviver. Seu motorista o esperava do lado de fora do último prédio, onde havia deixado dinheiro para os gastos médicos de uma senhora diabética. Dr. César, já é muito tarde, murmurou o homem mais velho, mas César apenas sorriu com aquela tranquilidade que dá fazer o bem sem esperar reconhecimento. As luzes da cidade se difuminavam, enquanto seu Mercedes deslizava pelo asfalto molhado, mas sua mente já planejava a próxima família que poderia ajudar discretamente. O cobertura onde vivia era um reflexo de seu sucesso financeiro, mas também de sua solidão emocional. Janelões enormes mostravam a cidade que dormia, enquanto ele se servia um café que já não sabia a nada. As paredes estavam decoradas com reconhecimentos empresariais e fotografias de eventos sociais, onde sorria por compromisso, mas nenhuma imagem familiar adornava seu lar. Sua mãe havia falecido 2 anos atrás, e desde então a sensação de vazio havia se tornado mais intensa. Para que serve todo esse dinheiro se não tenho com quem compartilhar? Perguntava-se cada noite antes de dormir. Havia tido relacionamentos, mas todos terminavam quando as mulheres mostravam mais interesse por sua conta bancária do que por conhecer sua alma. O silêncio de seu apartamento o envolvia como um cobertor frio, lembrando-lhe que o sucesso material não preenchia os espaços do coração. Seus funcionários o descreviam como um chefe justo e generoso, sempre disposto a ajudar quando alguém enfrentava problemas pessoais. Na semana anterior havia pagado a cirurgia do filho de sua secretária sem pensar 2 vezes, e antes disso havia dado bolsas de estudo para 3 universitários cujos pais trabalhavam em uma de suas empresas. César acreditava firmemente que Deus o havia abençoado com abundância para que pudesse ser instrumento de bênção para outros. O dinheiro é apenas uma ferramenta, costumava dizer. O importante é como a usamos para tocar vidas. Suas ações caritativas as realizava em segredo, sem fotografias para redes sociais nem comunicados de imprensa que alimentassem seu ego. Para ele, a verdadeira generosidade não precisava de aplausos nem reconhecimento público, simplesmente surgia do desejo genuíno de aliviar o sofrimento alheio e semear esperança onde havia desespero. Naquela noite de outubro, enquanto revisava os últimos e-mails de trabalho antes de dormir, seu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. No começo pensou que era publicidade ou alguma promoção bancária, mas algo no tom desesperado da mensagem o fez parar. As palavras pareciam sair de uma alma quebrantada, de alguém que havia esgotado todas as opções antes de escrever aquelas linhas. Não era uma mensagem dirigida a ele especificamente, mas a angústia que transmitia era tão real e palpável que seu coração começou a bater mais rápido. César leu a mensagem 1, 2, 3 vezes, tentando compreender como havia chegado às suas mãos. O destino, o acaso ou talvez a mão de Deus haviam posto em seu caminho uma oportunidade de mudar uma vida, mas também, sem saber ainda, a oportunidade de mudar a sua própria para sempre. Aquela mensagem inesperada estava prestes a revelar-lhe que às vezes os erros mais belos são os que nos guiam para nosso verdadeiro propósito. Em uma modesta casa da cidade de Tiradentes, Ana Felícia embalava em seus braços
seu bebê de 6 meses, enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas sem que pudesse contê-las. O pequeno Miguel chorava de fome e ela sabia que só restavam 2 mamadeiras de leite em pó na cozinha. Aos 24 anos havia aprendido que a vida podia ser cruel, inclusive com quem menos o merecia. O pai de Miguel havia desaparecido quando soube da gravidez, deixando-a sozinha para enfrentar uma realidade que jamais imaginou viver. Seu trabalho como operadora de caixa em um supermercado mal dava para o aluguel do pequeno quarto onde viviam, e cada real tinha que ser esticado para cobrir fraldas, remédios e comida. No entanto, apesar das dificuldades, Felícia não havia perdido aquela luz especial em seus olhos castanhos, que falava de uma esperança inquebrantável. Cada manhã agradecia a Deus por permitir-lhe despertar junto a seu filho, e cada noite pedia forças para ser a mãe que Miguel merecia. As noites eram as mais difíceis, quando o cansaço do dia se misturava com as preocupações do amanhã. Miguel era um bebê lindo, de olhos grandes e curiosos, mas ultimamente havia estado mais inquieto porque o leite que conseguia comprar não era da melhor qualidade. Felícia havia notado que o pequeno não aumentava de peso como deveria, e o pediatra do posto de saúde lhe havia recomendado uma fórmula especializada que custava o dobro do normal. Seu bebê precisa de melhor nutrição, havia dito o médico com um sorriso compassivo que não conseguia ocultar sua preocupação. Naquela noite, enquanto calculava e recalculava seus gastos num caderno gasto, percebeu que não conseguiria comprar o leite recomendado até a próxima quinzena. O desespero começou a se apoderar de seu peito, mas respirou fundo e se lembrou de que havia enfrentado momentos mais difíceis. Era uma mulher forte, criada por uma avó que lhe ensinou que os obstáculos se vencem com fé e determinação. Seu orgulho a impedia de pedir ajuda, inclusive aos poucos familiares que lhe restavam. Havia crescido vendo sua avó trabalhar duro para tirar a família adiante, sem jamais estender a mão para pedir esmola ou favores. A dignidade não se vende, minha filhinha, dizia-lhe sempre a anciã, e a pobreza não é motivo de vergonha se você trabalha honestamente. Felícia havia herdado essa filomaité de vida, mas também havia aprendido que ser mãe muda as prioridades de maneira radical. Já não se tratava apenas de seu orgulho ou sua dignidade, mas da saúde e bem-estar de Miguel. Naquela noite, enquanto o bebê finalmente adormeceu em seus braços, Felícia contemplou seu rostinho angelical e sentiu que o coração se partia. Não podia permitir que seu filho sofresse por sua teimosia de não aceitar ajuda. O amor de mãe era mais forte que qualquer barreira que seu orgulho pudesse levantar. Tinha que encontrar uma maneira de conseguir aquele leite, não importando o que custasse a sua dignidade. Em um momento de desespero absoluto, lembrou-se de que uma companheira do trabalho lhe havia dado o número de telefone de uma senhora que supostamente ajudava mães solteiras em situações difíceis. Felícia nunca havia considerado seriamente essa opção, mas naquela madrugada, com Miguel dormindo inquieto pela fome, decidiu que era hora de engolir seu orgulho. Com mãos trêmulas, procurou o papelzinho amassado onde havia anotado o número semanas atrás. A escuridão do quarto parecia amplificar seus medos e suas dúvidas, mas a imagem de seu filho, desnutrindo-se, lhe deu a coragem que precisava. Começou a escrever uma mensagem, escolhendo cada palavra cuidadosamente para não soar demasiado desesperada, embora por dentro se sentisse exatamente assim. Seu coração batia tão forte que podia escutá-lo no silêncio da madrugada. Não sabia se aquela mulher realmente existia ou se o número ainda estava ativo, mas tinha que tentar. O que não sabia era que estava prestes a cometer o erro mais lindo de sua vida. Depois de várias tentativas de redigir a mensagem perfeita, Felícia finalmente escreveu do coração, sem enfeites nem mentiras, só a verdade crua de uma mãe que precisava de ajuda para alimentar seu bebê. Seus dedos tremeram ao apertar o botão de enviar, e imediatamente sentiu uma mistura de alívio e ansiedade que a manteve acordada o resto da noite. Não tinha ideia de que, em seu nervosismo, havia digitado mal um dos dígitos do número, enviando sua súplica desesperada para um completo desconhecido.
A mensagem havia voado através das ondas invisíveis da tecnologia, cruzando a cidade para chegar às mãos de alguém que jamais havia imaginado. Miguel se mexeu inquieto em seus braços, como se pressentisse que algo importante acabara de acontecer em suas vidas. César leu a mensagem mais uma vez, e cada palavra se cravou como um espinho em seu coração. Desculpe o incômodo, mas estou desesperada. Meu bebê de 6 meses precisa de leite especial e não tenho dinheiro para comprá-lo. Só peço que me ajude com R$ 200 para que meu filho não passe fome. Sei que não me conhece, mas sou uma mãe trabalhadora que nunca pede nada a ninguém. Imploro, por favor. A mensagem estava cheia de erros de português que delatavam a educação humilde de quem a havia escrito, mas também transmitia uma sinceridade tão pura que fez que se formasse um nó em sua garganta. Não era a típica mensagem de golpistas que circulava pelas redes sociais. Havia algo naquelas palavras que falava de dor real, de uma mãe enfrentando o medo mais terrível que pode experimentar: ver seu filho sofrer de fome. César se levantou de sua poltrona de couro e caminhou até o janelão, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Em algum lugar daquela imensidão urbana, uma mulher havia enviado um grito de socorro que havia chegado até ele por engano. O destino era caprichoso, pensou, mas talvez aquela mensagem não havia chegado às suas mãos por acaso. A imagem de um bebê chorando de fome se instalou em sua mente como uma fotografia que não conseguia apagar. César havia crescido numa família de classe média, onde nunca faltou comida na mesa. E embora houvesse visto a pobreza em suas visitas de caridade, nunca havia estado tão perto da dor de uma mãe desesperada. Sua própria mãe havia falecido quando ele já era um adulto bem-sucedido, mas lembrava vividamente as histórias que ela lhe contava sobre os sacrifícios que havia feito para criá-lo quando seu pai os abandonou. Um filho é o mais sagrado que pode ter uma mulher, dizia-lhe sempre, e uma mãe é capaz de qualquer coisa para vê-lo feliz. Essas palavras ressoaram em sua memória enquanto relia a mensagem, imaginando aquela mulher desconhecida lutando contra seu orgulho para escrever aquelas linhas. Não importava que a mensagem não fosse para ele. Havia chegado às suas mãos, e isso era suficiente. Deus tinha maneiras misteriosas de pôr no caminho das pessoas as oportunidades de fazer o bem, e esta não seria exceção. Sem pensar 2 vezes, César marcou o número do qual havia recebido a mensagem. Mas depois de vários toques, ativou-se a caixa postal. A gravação era simples. Não posso atender neste momento, por favor deixe sua mensagem. Era uma voz feminina, jovem, cansada, mas doce, que confirmava suas suspeitas de que se tratava de uma mulher real numa situação desesperadora. Decidiu não deixar mensagem ainda. Primeiro queria investigar um pouco mais para ter certeza de que não se tratava de um golpe, embora seu coração já lhe dissesse que aquela súplica era genuína. Utilizando seus contatos na empresa de telecomunicações, onde tinha investimentos, conseguiu rastrear a localização aproximada do número. Cidade Tiradentes, uma região de classe trabalhadora na zona leste da cidade. Era um bairro que conhecia bem, porque lá havia crescido seu motorista, um homem honesto que trabalhava com ele havia anos. A informação confirmava que a mensagem provinha de uma área onde efetivamente viviam famílias que lutavam dia a dia para seguir adiante, não de algum bairro residencial onde pudessem estar operando golpistas sofisticados. A madrugada avançava, mas César não conseguia conciliar o sono. Imaginava-se aquela mãe velando seu bebê faminto, provavelmente contando os reais que lhe sobravam e rezando para encontrar uma solução. O desespero de não poder alimentar um filho devia ser a dor mais terrível que podia experimentar um ser humano, pensou enquanto caminhava de um lado para outro em seu espaçoso apartamento. Decidiu que não podia esperar até o amanhecer para agir. Cada minuto que passava era um minuto a mais de sofrimento para aquela família. Vestiu-se rapidamente e desceu ao estacionamento onde guardava seus automóveis. O Mercedes lhe pareceu demasiado ostentoso para a missão que tinha em mente. Então, escolheu sua caminhonete mais simples, uma Hilux, que usava quando visitava as obras de construção de seus projetos. Antes de sair,
Parou numa farmácia de 24 horas e comprou várias latas da fórmula láctea mais cara e nutritiva que encontrou, além de fraldas, lenços umedecidos e alguns remédios básicos para bebês. O balconista o olhou estranhado pela quantidade de produtos infantis que comprava àquelas horas, mas César apenas sorriu e pagou sem dar explicações. O trajeto até a cidade Tiradentes levou 40 minutos no trânsito noturno de São Paulo. Enquanto dirigia, praticava mentalmente o que diria àquela mulher quando a encontrasse. Não queria assustá-la aparecendo de improviso em sua porta, mas também não podia ficar de braços cruzados, sabendo que um bebê poderia estar sofrendo. Decidiu que seria honesto desde o princípio. Explicaria que havia recebido sua mensagem por erro, mas que isso não importava porque ele queria ajudar. Ao chegar à zona, percebeu que precisaria de mais informações para localizar o endereço exato. Utilizou seus contatos mais uma vez e conseguiu obter o domicílio associado ao número telefônico. Era uma rua estreita, cheia de casas pequenas e apartamentos divididos, onde as famílias trabalhadoras faziam milagres para chegar ao fim do mês. César estacionou sua caminhonete algumas quadras longe e caminhou o resto do trajeto, carregando uma sacola com os produtos que havia comprado. O amanhecer começava a pintar o céu de cores laranjas e rosadas, e ele sabia que estava prestes a bater à porta de alguém cuja vida mudaria para sempre. O que não sabia era que a sua também estava prestes a se transformar de uma maneira que jamais haveria imaginado. Felícia despertou sobressaltada pelo choro desesperado de Miguel, que havia passado uma noite inquieta pela fome que o atormentava. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar na noite anterior, e ao ver a mamadeira vazia sobre a mesinha de cabeceira, sentiu que o coração se encolhia de dor. Só restava uma lata de leite em pó, a mais barata que havia conseguido comprar, mas sabia que não seria suficiente para acalmar o apetite de seu filho durante todo o dia. Levantou-se da cama com movimentos lentos, carregando o pequeno contra seu peito, enquanto lhe sussurrava palavras de consolo que soavam vazias inclusive para ela mesma. O quarto cheirava a umidade e a preocupação que havia se instalado como um hóspede permanente em seu lar. Pela janela entrava a luz dourada do amanhecer, mas para Felícia, o dia começava com a mesma angústia de sempre. Revisou seu celular procurando alguma resposta à mensagem que havia enviado horas atrás, mas não havia notificações novas. Seu coração afundou um pouco mais, embora uma parte dela se sentisse aliviada por não ter recebido uma resposta negativa. Enquanto preparava a última mamadeira que tinha disponível, escutou umas batidas suaves na porta que a fizeram parar todos seus movimentos. Miguel continuava chorando em seus braços, mas ela prendeu a respiração tentando identificar quem podia visitá-la tão cedo. As batidas se repetiram, desta vez acompanhadas de uma voz masculina que falava com respeito e delicadeza. "Bom dia, senhorita. Desculpe incomodá-la tão cedo, mas recebi sua mensagem ontem à noite e vim ajudá-la." Felícia sentiu que o mundo parava ao seu redor. Sua mensagem. Alguém havia respondido e, além disso, havia se dado ao trabalho de vir até sua casa. As pernas tremeram enquanto se aproximava lentamente da porta, sem saber se devia sentir esperança ou medo. Miguel parecia ter percebido a tensão no ambiente, porque seus choros se tornaram mais intensos, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Com uma mão segurando seu bebê e a outra na fechadura da porta, Felícia respirou fundo antes de perguntar com voz trêmula: "Quem é o senhor?" "Meu nome é César", respondeu a voz do outro lado da porta. "Ontem à noite recebi sua mensagem pedindo ajuda para seu bebê. Sei que isso pode soar estranho, mas trouxe leite especializado e algumas coisas mais que poderiam precisar." Felícia abriu a porta lentamente, mantendo a corrente de segurança colocada, e espiou apenas o suficiente para ver um homem alto, de cabelo castanho e olhos verdes que irradiavam uma calidez genuína. Vestia uma camisa branca simples e jeans. Nada ostentoso, mas havia algo em sua presença que transmitia solidez e confiança. Em suas mãos carregava várias sacolas de farmácia, que pareciam estar cheias de produtos.
Felícia sentiu uma mistura de alívio e desconfiança que a paralisou por alguns segundos. Como conseguiu meu endereço? Perguntou com a voz quebrada pela emoção. César sorriu com aquele sorriso que havia consolado dezenas de famílias em suas visitas caritativas e respondeu: tenho alguns contatos que me ajudaram a localizá-la. Sei que isso é muito inusual, mas quando li sua mensagem não consegui ficar tranquilo, sabendo que seu bebê precisava de ajuda. A sinceridade em suas palavras era tão evidente que Felícia sentiu que as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas sem poder controlá-las. Com mãos trêmulas, Felícia tirou a corrente de segurança e abriu completamente a porta, permitindo que César visse a humildade de seu lar, mas também a dignidade com que mantinha cada cantinho limpo e arrumado. Apesar das limitações, Miguel chorava com mais força, e César sentiu que o coração se partia ao ver aquele pequeno ser tão frágil e necessitado. Por favor, entre, murmurou Felícia, fazendo-se de lado para permitir que entrasse. Seu bebê está com fome, observou César com uma mistura de preocupação e ternura que Felícia nunca havia visto nos olhos de um desconhecido. Sim, respondeu ela com voz afogada. Acabou o leite ontem à noite e não tenho dinheiro até a próxima semana. César não disse nada mais. Simplesmente começou a tirar das sacolas vários potes de fórmula láctea premium, fraldas da melhor qualidade, lenços umedecidos e inclusive alguns brinquedos macios para bebês. Felícia observava cada artigo que aparecia como se estivesse presenciando um milagre, sentindo que as pernas tremiam tanto que teve que se sentar na única cadeira que tinha no quarto. Por que está fazendo isso? Perguntou Felícia enquanto César preparava uma mamadeira com movimentos que delatavam experiência com bebês, talvez de algum sobrinho ou filho de amigos. Porque quando alguém pede ajuda para alimentar seu filho, não há pergunta que valha, respondeu ele sem levantar a vista do que fazia. E porque acredito que às vezes as mensagens chegam às pessoas certas, mesmo que seja por engano. Ao escutar essas palavras, Felícia compreendeu que havia digitado o número errado, mas em lugar de se sentir envergonhada, sentiu uma estranha sensação de que tudo havia ocorrido exatamente como devia ser. César terminou de preparar a mamadeira, provou-a no pulso para verificar a temperatura e estendeu-a para Felícia, com um sorriso que parecia iluminar todo o quarto. Miguel se acalmou imediatamente ao sentir o cheiro do leite, e quando Felícia começou a alimentá-lo, o silêncio que se instalou no quarto estava cheio de gratidão, esperança e algo mais que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear. César observava a cena com uma estranha sensação de plenitude que não havia experimentado jamais, como se houvesse encontrado o lugar onde seu coração sempre havia querido estar. Naquele momento, ambos compreenderam que aquele erro de número havia sido, na realidade, o acerto mais lindo de suas vidas. Enquanto Miguel bebia avidamente a fórmula láctea especializada, Felícia não conseguia deixar de observar César com uma mistura de gratidão e curiosidade que a mantinha em silêncio. Havia algo na maneira elegante como se movia, na qualidade de sua roupa aparentemente simples, mas claramente cara, e na facilidade com que havia comprado todos aqueles produtos sem pestanejar, que lhe dizia que este homem não era uma pessoa comum. Suas mãos eram suaves, sem calos de trabalho manual, e sua maneira de falar denotava educação universitária e posição social elevada. A que se dedica o senhor? Perguntou timidamente, quase temendo a resposta. César hesitou um momento antes de responder com simplicidade. Tenho algumas empresas de construção. A humildade em sua resposta não conseguiu ocultar a verdade que Felícia começava a intuir. Este homem, que havia aparecido como um anjo em sua porta, era alguém muito poderoso economicamente. O peso dessa percepção caiu sobre seus ombros como uma laje de concreto, enchendo-a de uma vergonha que não havia sentido nem em seus piores momentos de necessidade. A diferença social entre eles se fez evidente de maneiras que cortaram como facas o coração orgulhoso de Felícia. César havia pago por aquela fórmula láctea premium o que ela ganhava em 3 dias de trabalho, e o havia feito sem pensar 2 vezes, como quem compra um chiclete na esquina.
Seu relógio, embora discreto, era claramente de uma marca exclusiva que havia visto nas vitrines de Higienópolis quando trabalhava limpando escritórios antes de engravidar. Inclusive sua Hilux, que havia visto estacionada lá fora, era do ano e em perfeitas condições, enquanto ela não tinha nem para pagar o ônibus alguns dias. Certamente pensa que sou uma aproveitadora, mortificou-se internamente, sentindo que as bochechas ardiam de humilhação. A gratidão que sentia por sua ajuda se misturava com uma dor punzante no peito ao perceber o quão vulnerável havia ficado exposta diante deste desconhecido. Pela primeira vez desde que havia enviado aquela mensagem, arrependeu-se profundamente de tê-lo feito, mesmo que isso significasse que Miguel teria continuado passando fome. César notou a mudança na atitude de Felícia, como seu corpo havia ficado rígido e como evitava olhá-lo diretamente nos olhos. Havia visto essa reação antes em outras pessoas que ajudava, essa mistura de gratidão e vergonha que experimentavam quando se davam conta da magnitude da diferença econômica entre eles. Por favor, não se sinta incomodada, disse-lhe com a voz mais suave que pôde encontrar. Todos passamos por momentos difíceis na vida, mas suas palavras, embora bem intencionadas, soaram vazias para Felícia, que sabia que um homem como ele provavelmente não havia conhecido um só dia de verdadeira necessidade econômica em toda a sua vida. O senhor não entende, murmurou ela, apertando Miguel contra seu peito como se fosse um escudo protetor. Eu não sou dessas mulheres que andam pedindo dinheiro a homens ricos. Trabalho honestamente e nunca havia pedido ajuda a ninguém. O desespero em sua voz era tão evidente que César sentiu vontade de se aproximar e consolá-la, mas intuía que qualquer movimento em falso poderia fazer com que se fechasse completamente e o expulsasse de casa. A tensão no pequeno quarto se tornou tão densa que parecia dificultar a respiração. Felícia se levantou da cadeira bruscamente, quase derrubando a mamadeira, e caminhou até a janela dando as costas para César. Eu vou pagar tudo para o senhor, declarou com uma firmeza que contrastava com as lágrimas que rolavam por suas bochechas. Pode ser que me leve tempo, mas vou devolver cada real que gastou. César se pôs de pé lentamente, buscando as palavras corretas para não ferir mais seu orgulho já machucado. Não quero que me pague nada, respondeu com sinceridade absoluta. E não estou aqui porque pense que a senhora é uma aproveitadora. Estou aqui porque recebi a mensagem de uma mãe desesperada e não consegui ficar tranquilo sabendo que seu filho tinha fome. Suas palavras tocaram uma fibra sensível no coração de Felícia, que se virou para olhá-lo com olhos brilhantes de lágrimas contidas. Naquele momento, Miguel começou a fazer ruídos de satisfação depois de haver tomado toda a mamadeira, e ambos os adultos não puderam evitar sorrir diante da inocência do bebê, que não sabia nada de orgulhos feridos nem diferenças sociais. Não posso aceitar mais ajuda do senhor, declarou Felícia com uma determinação que saía desde o mais profundo de seu ser. Já fez demais e não tenho como pagar. César sentiu uma pontada de dor ao escutar essas palavras, não pela rejeição econômica, mas porque intuía que por trás dessa negativa havia algo mais profundo. O medo de uma mulher ferida pela vida de confiar na bondade desinteressada de um desconhecido. E se não fosse ajuda? Perguntou ele com uma suavidade que a desarmou completamente. E se fosse simplesmente um ato de humanidade entre duas pessoas que se cruzaram no caminho? Felícia o olhou fixamente, tentando decifrar se havia alguma segunda intenção oculta por trás daquelas palavras lindas. Seus olhos verdes irradiavam uma sinceridade que era difícil de fingir. Mas sua experiência com homens lhe havia ensinado a desconfiar das promessas que soavam boas demais para ser verdade. Miguel havia adormecido em seus braços com uma expressão de paz que não tinha há dias, e essa imagem a encheu de uma gratidão tão profunda que sentiu que a voz se quebrava ao falar. Não sei o que pensar, admitiu finalmente. Nunca me aconteceu algo assim. César sorriu com uma ternura que chegou até os cantos mais machucados do coração de Felícia, e naquele momento soube que estava diante de algo que podia mudar sua vida. Os dias seguintes àquele encontro inesperado
se converteram numa montanha-russa emocional para Felícia, que não conseguia parar de pensar em César e na maneira como havia aparecido em sua vida, como um milagre disfarçado de erro. Cada vez que alimentava Miguel com a fórmula láctea que ele havia trazido, sentia uma mistura contraditória de gratidão e inquietude que a mantinha acordada pelas noites. Por que um homem rico e bem-sucedido se daria ao trabalho de ajudar uma completa desconhecida sem pedir nada em troca? Sua experiência de vida lhe dizia que ninguém dava algo por nada, especialmente os homens com dinheiro. Mas havia algo nos olhos de César que desafiava todas suas crenças prévias. Durante esses dias ele não havia tentado contatá-la novamente, respeitando o espaço que ela lhe havia pedido. Mas Felícia se surpreendia verificando seu celular constantemente, esperando uma mensagem que nunca chegava. A ausência de qualquer tipo de pressão de sua parte só aumentava a confusão que sentia, porque contradizia todos os padrões de comportamento masculino que conhecia. No quarto dia depois de seu encontro, enquanto voltava do trabalho carregando Miguel em seu carrinho usado, Felícia encontrou uma sacola de papel pardo discretamente colocada junto à sua porta. Seu coração começou a bater mais rápido, porque intuía de quem podia provir, mas ao mesmo tempo sentiu uma mistura de aborrecimento e ternura que não sabia como processar. Dentro da sacola havia mais fórmula láctea, fraldas do tamanho que Miguel estava usando e uma nota escrita com letra clara e masculina que dizia: para Miguel, de alguém que acredita que todos os bebês merecem estar bem alimentados. Não há necessidade de responder ou se sentir comprometida. Só queria ter certeza de que o pequeno está bem. Felícia leu a nota várias vezes, procurando nas entrelinhas alguma intenção oculta, mas só encontrava uma preocupação genuína pelo bem-estar de seu filho. Naquela noite, ficou muito tempo olhando aqueles produtos que representavam mais do que ela podia gastar num mês, perguntando-se que tipo de homem faria algo assim sem esperar absolutamente nada em troca. Não se esqueça de dar like neste vídeo se está gostando desta incrível história. A curiosidade pôde mais que seu orgulho, e Felícia decidiu investigar um pouco sobre César Facundo. Na lan house da esquina, usando os poucos reais que tinha disponíveis, buscou seu nome no Google e ficou sem fôlego ao ver os resultados. César não era simplesmente um empresário bem-sucedido. Era um dos construtores mais reconhecidos de São Paulo, proprietário de uma empresa que havia edificado vários dos centros comerciais e conjuntos residenciais mais importantes da capital. As fotografias nas páginas de negócios o mostravam em eventos sociais elegantes, sempre com um sorriso cordial, mas distante, rodeado de pessoas que claramente pertenciam às altas esferas sociais do país. Uma das matérias mencionava sua reputação como filantropo discreto, embora não se dessem detalhes específicos de suas atividades caritativas. Ao ver essas imagens, Felícia sentiu que o abismo entre seus mundos se fazia ainda mais profundo, mas também notou algo em seus olhos, inclusive nas fotografias mais formais, uma espécie de solidão que reconhecia porque a havia sentido na própria pele durante muitas noites solitárias. Naquela mesma tarde, enquanto dava de comer a Miguel no pequeno parque perto de casa, César apareceu caminhando pela trilha com a naturalidade de quem passeia sem rumo fixo. Felícia sentiu que o pulso se acelerava ao vê-lo, e por um momento pensou em se levantar e ir embora. Mas Miguel começou a agitar seus bracinhos ao vê-lo, como se o reconhecesse e se alegrasse com sua presença. "Como está o pequeno?" perguntou César, aproximando-se lentamente, como se não quisesse assustá-la com movimentos bruscos. "Melhor, graças ao Senhor", respondeu Felícia, sem levantar a vista do bebê, sentindo que as bochechas enrubesciam. César se sentou no banco ao lado, mantendo uma distância respeitosa que não a fizesse se sentir pressionada. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse ele depois de alguns momentos de silêncio confortável. Felícia assentiu com a cabeça, preparando-se para o que pudesse vir. Por que lhe custa tanto aceitar ajuda? A pergunta a pegou desprevenida porque havia esperado algo diferente, algo mais pessoal ou comprometedor. Felícia respirou fundo antes de responder,
ordenando seus pensamentos enquanto Miguel brincava com seus dedos. Porque aprendi que quando você aceita a ajuda de um homem, especialmente se tem dinheiro, sempre espera algo em troca. Confessou com uma honestidade que a surpreendeu mesmo a ela. E porque trabalhei toda a minha vida para manter minha dignidade intacta, não importando o difícil que as coisas ficassem. César assentiu compreensivamente, como se houvesse esperado essa resposta. E se eu dissesse que há pessoas neste mundo que ajudam simplesmente porque podem fazê-lo sem esperar nada mais que a satisfação de saber que aliviaram o sofrimento de alguém? Perguntou com uma suavidade que fez Felícia finalmente olhá-lo nos olhos. Diria que essas pessoas são muito raras, respondeu ela, e que eu não tive a sorte de conhecer muitas. César sorriu com uma tristeza que ela não havia visto antes em seu rosto. Talvez seja a hora de conhecer uma, murmurou. E naquele momento, Felícia sentiu que algo se movia em seu peito, como uma porta que havia estado fechada durante muito tempo e começava a se entreabrir muito lentamente. A maneira como César a olhava, com um respeito e uma ternura que jamais havia experimentado, fez-lhe perguntar se talvez, só talvez, estava enganada sobre as intenções de todos os homens do mundo. As semanas que seguiram aquela conversa no parque marcaram o início de uma rotina que nenhum dos dois havia planejado, mas que foi se desenvolvendo de maneira tão natural como o amanhecer de cada dia. César começou a aparecer pelas tardes no parque onde Felícia levava Miguel para tomar ar fresco, sempre com a desculpa de que passava por ali depois do trabalho. No começo ela se mantinha tensa e alerta, esperando que ele fizesse algum movimento que confirmasse suas suspeitas sobre as verdadeiras intenções dos homens ricos. Mas conforme passavam os dias, essa tensão foi se transformando numa expectativa quase ansiosa por vê-lo chegar. César tinha uma maneira especial de falar com Miguel, usando aquela voz doce que os adultos reservam para os bebês, e o pequeno respondia com sorrisos e gorjeios que faziam derreter o coração de sua mãe. Era evidente que Miguel havia desenvolvido um carinho genuíno por aquele homem que o tratava com a ternura de um tio amoroso. Para Felícia, ver essa conexão natural entre seu filho e César despertava sentimentos contraditórios que não sabia como interpretar nem como manejar. Durante essas tardes de conversas casuais no parque, Felícia foi descobrindo facetas de César que não correspondiam para nada com a imagem que tinha dos homens abastados. Contava-lhe anedotas de sua infância numa família de classe média, de como sua mãe o havia criado sozinha depois que seu pai os abandonara e dos sacrifícios que havia feito para construir sua empresa do zero. Minha mãe me ensinou que o dinheiro é só uma ferramenta, confiou-lhe uma tarde enquanto Miguel dormia placidamente em seu carrinho, e que o importante é como você usa essa ferramenta para tocar a vida de outras pessoas. Felícia escutava essas histórias com uma atenção que a surpreendia mesmo a ela, descobrindo que por trás do empresário bem-sucedido havia um homem com feridas similares às suas, alguém que também havia conhecido a ausência paterna e as noites de preocupação econômica. A vulnerabilidade que César mostrava ao falar de seu passado contrastava completamente com a imagem imponente que projetava nas fotografias de revista que havia visto na internet. Era como conhecer duas pessoas diferentes: o magnata dos negócios e o menino que havia crescido sem pai, prometendo ser diferente quando fosse adulto. Um dia, Miguel desenvolveu uma febre alta que manteve Felícia acordada a noite toda, aplicando-lhe compressas frias e monitorando sua temperatura com o termômetro digital que César lhe havia presenteado discretamente na semana anterior. Ao amanhecer, quando a febre não cedia e o pequeno chorava inconsolavelmente, Felícia se encontrou discando o número de César sem sequer pensar, como se fosse o mais natural do mundo recorrer a ele em momentos de crise. Miguel está muito doente, disse-lhe com voz quebrada quando ele atendeu no segundo toque. Não sei o que fazer. Sem fazer perguntas desnecessárias nem reproches por tê-lo acordado tão cedo, César respondeu: Vou aí e chamarei meu pediatra para que nos receba imediatamente. 25 minutos depois, estava na porta de Felícia com sua caminhonete ligada.
pronto para levá-los ao consultório médico mais exclusivo da zona sul da cidade. Durante o trajeto, enquanto Felícia segurava Miguel contra seu peito, César dirigia com uma serenidade que a tranquilizou mais que qualquer palavra de consolo. Naquele momento, ela compreendeu que havia começado a confiar nele de uma maneira que jamais acreditou possível. A consulta com o Dr. Ramírez, o pediatra particular de César, foi uma experiência reveladora para Felícia, que nunca havia recebido atenção médica tão personalizada e detalhada para seu filho. O especialista examinou Miguel com uma paciência e dedicação que contrastava dramaticamente com as consultas apressadas do posto de saúde público onde o levava habitualmente. Só uma infecção viral comum, explicou o médico com um sorriso tranquilizador. Mas vamos monitorá-lo de perto e vou receitar alguns medicamentos que o farão se sentir melhor muito em breve. Quando Felícia perguntou timidamente quanto custava a consulta, preparando-se mentalmente para uma cifra que não poderia pagar, César interveio discretamente. Já está resolvido, não se preocupe com isso. A maneira natural, como disse, sem fazer alarde de sua generosidade, nem fazê-la sentir como uma devedora, fez Felícia sentir uma gratidão tão profunda que teve que se conter para não desabar em choro ali mesmo no consultório. No caminho de volta para casa com Miguel já mais tranquilo graças ao medicamento, reinou um silêncio confortável que ambos sabiam que significava algo importante. A confiança havia começado a criar raízes no coração de Felícia. Naquela noite, depois de deitar Miguel, que já se sentia muito melhor, Felícia ficou acordada refletindo sobre tudo o que havia passado durante o dia. César havia agido como o teria feito um pai preocupado, tomando decisões rápidas e efetivas, sem duvidar um momento em destinar tempo e recursos para resolver a crise. Não havia sido condescendente, nem havia aproveitado a situação para fazê-la sentir dependente dele. Simplesmente havia estado presente quando mais precisava, oferecendo seu apoio com uma naturalidade que falava de um coração genuinamente generoso. Pela primeira vez em muito tempo, Felícia se permitiu imaginar como seria ter alguém assim em sua vida, de maneira permanente. Alguém com quem compartilhar as preocupações e as alegrias de criar Miguel. A ideia a assustava e a emocionava ao mesmo tempo, porque significava admitir que havia começado a sentir algo por César que ia muito além da simples gratidão. Seu celular vibrou com uma mensagem dele. Como está, Miguel? Descanse e lembre que estou aqui se precisar de qualquer coisa. Ao ler essas palavras, Felícia sentiu uma calidez no peito que não havia experimentado há anos e soube que seu coração havia começado a se abrir à possibilidade do amor. A barreira que havia construído ao redor de seus sentimentos começava a se quebrar. E pela primeira vez em muito tempo, isso não a aterrorizava, senão que a enchia de uma esperança que acreditava perdida para sempre. Os meses seguintes trouxeram consigo uma transformação gradual mas profunda na vida de Felícia, que descobria cada dia novas razões para admirar o homem que havia entrado em sua existência por engano, mas havia ficado por escolha própria. César havia desenvolvido uma rotina de visitas que respeitava escrupulosamente os horários de trabalho dela e as necessidades de Miguel, aparecendo sempre nos momentos exatos quando sua presença era mais necessária e bem-vinda. Os domingos haviam se convertido em seu dia especial. Ele passava por eles cedo pela manhã e os levava a lugares que Felícia jamais havia podido custear, como o Zoológico de São Paulo, o Aquário de São Paulo ou simplesmente ao Parque Ibirapuera, onde Miguel podia engatinhar livremente sobre a grama enquanto eles conversavam de tudo e de nada. Durante esses passeios familiares, porque assim havia começado a senti-los Felícia, César mostrava uma faceta paterna natural que a comovia até as lágrimas. Carregava Miguel com a segurança de quem esperou toda a vida a oportunidade de amar uma criança. Cantava-lhe canções infantis com uma voz grave que fazia rir o bebê e se preocupava genuinamente com cada detalhe de seu bem-estar e desenvolvimento. Em uma dessas tardes dominicais, enquanto caminhavam pelos caminhos do Parque Ibirapuera com Miguel, dando já seus primeiros passos cambaleantes entre os dois,
César parou repentinamente e olhou Felícia com uma intensidade que ela não havia visto antes em seus olhos verdes. Posso contar algo que nunca disse a ninguém? Perguntou com uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. Felícia assentiu, sentindo que seu coração começava a bater mais rápido, sem saber por quê. Toda a minha vida tive a sensação de que algo me faltava, confessou ele enquanto observava Miguel brincar com as folhas secas que havia no chão. Construí um império empresarial. Tenho mais dinheiro do que poderei gastar jamais. Viajei pelo mundo inteiro, mas sempre senti um vazio aqui dentro. Levou a mão ao peito, bem sobre o coração, e continuou. Até que cheguei à sua casa naquela madrugada e vi vocês dois. Naquela manhã compreendi o que havia me faltado toda a vida, uma família. As palavras saíram de sua boca com uma sinceridade tão pura que Felícia sentiu que se formava um nó na garganta, porque reconhecia nessas confissões os mesmos sentimentos que havia estado experimentando, mas não havia se atrevido a nomear. A confissão de César desencadeou em Felícia uma avalanche de emoções que havia estado contendo durante meses. Todas essas sensações confusas que experimentava cada vez que o via chegar, a maneira como seu dia se iluminava quando recebia suas mensagens de bom dia e boa noite, a forma como Miguel se transformava em sua presença. Eu também tenho que confessar algo, murmurou ela, com uma voz tão baixa que ele teve que se aproximar para escutá-la claramente. No começo, pensei que você era bom demais para ser verdade, que tinha alguma intenção oculta por trás de toda a sua generosidade. César a escutou sem interromper, mantendo aquela atenção total que ela havia aprendido a valorizar tanto nele. Mas conforme fui te conhecendo, continuou Felícia, percebi que você é exatamente o que aparenta ser. Um homem bom, generoso, que apareceu em nossas vidas quando mais precisávamos. Seus olhos se encheram de lágrimas que não eram de tristeza, senão de uma gratidão tão profunda que não encontrava palavras para expressá-la. E também percebi, acrescentou com uma coragem que não sabia que tinha, que me apaixonei por você sem me dar conta, pouco a pouco, dia a dia, até que um dia acordei e soube que não podia imaginar minha vida sem você nela. O momento que seguiu a essa confissão mútua foi um desses instantes mágicos que ficam gravados para sempre na memória do coração. César se aproximou lentamente de Felícia, dando-lhe tempo de retroceder se assim o desejasse, mas ela se manteve imóvel, olhando-o com aqueles olhos castanhos que brilhavam com um amor que já não fazia sentido ocultar. Me permite beijá-la? Perguntou ele com uma delicadeza que a fez sentir como a mulher mais respeitada e valorizada do mundo. Em lugar de responder com palavras, Felícia se pôs na ponta dos pés e aproximou seus lábios dos dele, selando com esse beijo todas as promessas não ditas e todos os sonhos compartilhados que haviam ido construindo juntos. Miguel, alheio à transcendência do momento, mas sentindo a felicidade de seus adultos favoritos, começou a bater palmas e a rir com aquela risada cristalina que só tem as crianças quando percebem amor puro ao seu redor. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que não tinha volta, mas também sabiam que era exatamente onde queriam estar. Te amo, sussurrou-lhe César no ouvido. A você e a Miguel, e quero passar o resto de minha vida demonstrando isso cada dia. Felícia sentiu que o coração se expandia até ocupar todo o seu peito, enchendo-a de uma felicidade tão intensa que por um momento temeu que fosse só um sonho do qual despertaria. Naquela noite, depois de deitar Miguel em seu novo berço, um presente de César que havia chegado nessa mesma semana, junto com toda uma coleção de brinquedos educativos, Felícia se sentou em sua pequena sala para contemplar como sua vida havia mudado de maneiras que nunca poderia ter imaginado. O homem que havia entrado em sua existência por erro havia se convertido na resposta a orações que nem sequer sabia que havia estado fazendo. César não só havia enchido sua geladeira e havia melhorado a qualidade de vida de Miguel. Havia preenchido os espaços vazios de sua alma com um amor que era paciente, generoso, respeitoso e verdadeiro. Pela primeira vez que tinha memória,
Felícia se permitiu sonhar com um futuro que incluía estabilidade emocional e econômica, mas, sobretudo, incluía a possibilidade de formar a família que sempre havia desejado para Miguel e para ela mesma. Seu celular vibrou com uma mensagem de César. Obrigado por me permitir fazer parte das suas vidas. Durmam bem. Amanhã quero falar com você sobre nosso futuro juntos. Ao ler essas palavras, Felícia soube que a vida lhe estava dando uma segunda oportunidade para ser completamente feliz. E desta vez estava disposta a tomá-la com ambas as mãos. O amor verdadeiro havia chegado disfarçado de mensagem equivocada, e agora que o tinha diante dela, não pensava deixá-lo escapar jamais. A semana que seguiu àquela confissão mútua de amor no Parque Ibirapuera foi uma montanha-russa emocional para Felícia, que alternava entre momentos de felicidade absoluta e episódios de ansiedade que a despertavam nas madrugadas com o coração acelerado. Por um lado, sentia uma paz e uma plenitude que jamais havia experimentado, especialmente quando via a maneira como Miguel respondia à presença de César, estendendo-lhe os braços cada vez que o via chegar e chorando quando partia. Por outro lado, uma vozinha insistente em sua cabeça lhe recordava constantemente as diferenças abissais entre seus mundos, perguntando-lhe se realmente poderia se adaptar à vida de luxos e compromissos sociais que rodeavam um homem da posição de César. Durante essas noites de insônia, imaginava-se em eventos elegantes rodeada de mulheres sofisticadas que notariam imediatamente suas maneiras simples e sua falta de educação universitária. A insegurança que acreditava superada voltava com força renovada, sussurrando-lhe que talvez estivesse cometendo o erro maior de sua vida ao acreditar que um conto de fadas podia se tornar realidade. Mas cada manhã, quando recebia a mensagem de bom dia de César, acompanhada de alguma foto terna que havia encontrado na internet, especialmente para Miguel, essas dúvidas se desvaneciam como a neblina sob o sol matutino. Na quinta-feira daquela semana decisiva, César chegou ao apartamento de Felícia com uma expressão mais séria do que o habitual, carregando uma pequena caixa de veludo azul que fez que o coração parasse para ela. Precisamos conversar, disse-lhe com uma solenidade que a encheu simultaneamente de emoção e terror, porque intuía que aquele momento definiria o rumo de suas vidas para sempre. Sentaram-se no pequeno sofá da sala com Miguel, brincando em seu tapete de estimulação precoce, alheio à transcendência do que estava prestes a acontecer entre os dois adultos que mais amava no mundo. Felícia, começou César, tomando suas mãos entre as suas. Estes meses com você e com Miguel foram os mais felizes de minha vida inteira. Pela primeira vez, sinto que tenho uma razão verdadeira para despertar cada manhã, um propósito que vai além do trabalho e dos negócios. Ela escutava cada palavra com a alma em suspenso, sentindo que as lágrimas começavam a se acumular em seus olhos sem poder evitá-lo. Sei que nossos mundos são diferentes, continuou ele, e sei que você tem dúvidas sobre se isso pode funcionar, mas quero demonstrar a você cada dia durante o resto de nossas vidas que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Quando abriu a caixinha de veludo e revelou um anel de compromisso simples, mas lindo, com um diamante que brilhava como uma estrela capturada, Felícia sentiu que o tempo parava ao seu redor. Não estou pedindo que mude quem você é, continuou César com uma voz carregada de emoção. Estou pedindo que me permita acompanhá-la no caminho de se converter em quem quer ser. Quero ser o marido que você merece e o pai que Miguel precisa. Quero que formemos uma família real, legal, abençoada por Deus e celebrada por todos os que nos amam. Felícia olhava o anel sem conseguir articular palavra, sentindo que toda sua vida passava diante de seus olhos como um filme em câmera rápida. Lembrou-se das noites de solidão e medo depois do nascimento de Miguel, os dias de contar cada real para conseguir comprar comida, o desespero que a havia levado a enviar aquela mensagem equivocada que mudou seu destino. Felícia, perguntou César com uma ternura que a desarmou completamente. Me faria a honra de ser minha esposa e me permitir adotar oficialmente Miguel como meu filho? A pergunta flutuou no ar do pequeno quarto como uma promessa de felicidade eterna, esperando uma resposta
que determinaria não só seu futuro, mas o de 3 corações que já batiam como um só. Miguel escolheu esse momento exato para engatinhar até eles e se pôr de pé segurando-se nos joelhos de César, como se quisesse participar da decisão mais importante de suas curtas vidas. As lágrimas que havia estado contendo finalmente rolaram pelas bochechas de Felícia como cachoeiras de liberação emocional, levando consigo anos de medos, inseguranças e dor acumulados. Sim, sussurrou com uma voz que parecia vir desde o mais profundo de sua alma. Sim, quero me casar com você e sim, quero que seja o pai de Miguel oficialmente. César se pôs de pé de um salto, tomou-a entre seus braços e a fez girar por toda a sala, enquanto Miguel batia palmas e ria desde sua posição no chão, como se entendesse que algo maravilhoso acabara de acontecer em seu pequeno mundo. Quando César a abaixou ao chão, deslizou o anel no dedo anular com uma reverência que a fez sentir como uma rainha, como a mulher mais valiosa e amada do universo inteiro. Prometo que nunca se arrependerá desta decisão, murmurou-lhe no ouvido, enquanto a abraçava com uma intensidade que falava de anos de solidão finalmente terminada. Prometo que vou amá-la e proteger nossa família com cada fibra do meu ser até o último dia de minha vida. Felícia fechou os olhos e se permitiu derreter naquele abraço que representava segurança, amor verdadeiro e a promessa de um futuro brilhante. Naquele momento, enquanto Miguel brincava a seus pés e o anel brilhava em seu dedo, como um símbolo de esperança materializada, soube que havia tomado a decisão correta. A mensagem equivocada havia se convertido na bênção maior de sua existência, e agora estava pronta para escrever o capítulo mais lindo de sua história de amor. Pela noite, depois de deitar Miguel em seu berço, Felícia e César ficaram acordados até muito tarde, falando de seus sonhos e planos para o futuro. Ele lhe contou sobre a casa que queria construir, especialmente para eles num terreno que tinha na Grande São Paulo, com um jardim enorme onde Miguel pudesse brincar e crescer rodeado de natureza. Ela lhe confessou seus medos sobre se encaixar em seu círculo social, e ele a tranquilizou, explicando-lhe que os verdadeiros amigos a aceitariam exatamente como era, e que os que não o fizessem simplesmente não mereciam estar em suas vidas. Vamos fazer isso passo a passo, disse-lhe acariciando seu cabelo, sem pressa, respeitando seus tempos e seus sentimentos. O único que importa é que nós temos um ao outro e que temos todo o tempo do mundo para construir a vida que sonhamos. 6 meses depois daquela proposta de casamento, que mudou suas vidas para sempre, a pequena igreja São José, na Vila Madalena, se encheu de flores brancas e a luz dourada de uma manhã perfeita de abril. Felícia caminhava pelo corredor central do braço de seu Carlos, o motorista de César, que havia se convertido numa figura paterna para ela durante os meses de preparativos, vestindo um vestido de noiva simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural e a felicidade que irradiava desde cada poro de sua pele. Miguel, vestido com um pequeno terno que o fazia parecer um príncipe em miniatura, caminhava ao lado deles, segurando uma cestinha com pétalas de rosa que ia espalhando pelo chão com a seriedade de quem cumpre a missão mais importante de sua vida. Os convidados, apenas 30 pessoas entre familiares próximos de Felícia e os amigos mais queridos de César, sorriam com lágrimas nos olhos ao presenciar uma cerimônia que tinha toda a magia de um conto de fadas feito realidade. No altar, César esperava com um sorriso que iluminava todo o seu rosto, vestido com um terno cinza escuro que o fazia parecer mais bonito que nunca, mas sobretudo ostentando aquela expressão de homem completamente apaixonado que faz as mulheres suspirarem e acreditarem no amor verdadeiro. A cerimônia foi íntima e emotiva, cheia de momentos que ficaram gravados para sempre na memória de todos os presentes. Quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção para o casamento, Miguel gritou não, com tanta força que toda a igreja explodiu em gargalhadas, quebrando a tensão e enchendo o ambiente de uma alegria contagiosa. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos.
cheios de promessas sinceras e referências à maneira milagrosa como o destino havia posto seus caminhos no mesmo lugar. Prometo amar você nos dias de abundância e nos dias de escassez, disse César com voz firme, mas emocionada. Prometo ser o melhor pai que possa ser para Miguel e para todos os filhos que Deus queira nos dar. E prometo lembrar cada dia que nosso amor nasceu de um erro que resultou ser o acerto mais lindo de nossas vidas. Felícia respondeu com uma voz que se quebrou de emoção no final. Prometo confiar em seu amor, inclusive nos dias quando minhas inseguranças quiserem me fazer duvidar. Prometo apoiar seus sonhos como você apoiou os meus. E prometo ensinar a nossos filhos que os milagres existem e que às vezes chegam disfarçados de mensagens equivocadas. Quando o sacerdote os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi tão cheio de amor e promessas cumpridas que vários convidados tiveram que buscar lenços para secar suas lágrimas de felicidade. A recepção se celebrou no jardim de uma chácara em Atibaia, que César havia alugado especialmente para a ocasião, decorada com flores do campo e bandeirinhas que lhe davam um ambiente festivo tipicamente brasileiro. A comida foi preparada pela melhor equipe de culinária tradicional da região. Feijoada completa, pacu assado e todas as delícias que Felícia havia sonhado ter algum dia numa celebração especial. Miguel foi a estrela indiscutível da festa, dançando com todos os convidados e roubando o coração de cada pessoa que o carregava no colo. Durante a dança dos noivos, César sussurrou no ouvido de Felícia: "Você percebe que há menos de um ano não nos conhecíamos e agora não posso imaginar a vida sem vocês?" Ela respondeu apertando-o mais forte entre seus braços. "Deus tinha este plano desde antes de nascermos. Só tivemos que encontrar o caminho para chegar até aqui." A tarde transcorreu entre risos, música ao vivo e a felicidade contagiosa de duas pessoas que haviam encontrado no outro a metade que lhes faltava para ser completos. Os convidados comentariam durante anos que nunca haviam visto um casal mais apaixonado nem uma celebração mais cheia de amor genuíno. No final da noite, quando os últimos convidados se despediram com abraços intermináveis e bons desejos, a nova família Facundo se dirigiu a seu novo lar, uma linda casa nas zonas nobres que César havia estado preparando em segredo durante meses como surpresa de casamento. Miguel adormeceu em sua nova cadeirinha do carro, exausto, mas feliz depois do dia mais emocionante de seus poucos anos de vida. "Bem-vinda à casa, senhora Facundo", disse-lhe César a Felícia, enquanto a carregava no colo para cruzar a soleira da porta. Uma tradição que os fez rir como adolescentes apaixonados. A casa era perfeita, nem demasiado ostentosa, nem demasiado simples, senão exatamente o que uma família jovem precisa para ser feliz. Tinha um jardim com balanços e uma casinha na árvore onde Miguel poderia brincar quando fosse maior. Uma cozinha ampla, onde Felícia poderia preparar as refeições familiares que tanto gostava de fazer, e um escritório onde César poderia trabalhar de casa para passar mais tempo com sua família. Naquela noite, enquanto deitavam Miguel em seu novo quarto decorado com motivos de animais da floresta, ambos souberam que haviam conseguido criar exatamente a vida que haviam sonhado durante todos esses meses de namoro. Na privacidade de seu novo quarto matrimonial, Felícia e César se sentaram na cama para contemplar as fotografias do casamento que o fotógrafo lhes havia entregado nessa mesma noite. "Sabe o que mais me emociona de tudo isso?" perguntou-lhe Felícia, enquanto folheava as imagens que capturavam cada momento especial do dia. "O quê?" respondeu César, aconchegando-a contra seu peito. "Que Miguel vai crescer num lar cheio de amor com dois pais que se adoram e que o adoram a ele. Nunca vai conhecer o que é a ausência paterna ou as noites de preocupação econômica." César beijou sua cabeça com ternura e acrescentou: "E nós nunca mais vamos conhecer a solidão ou a sensação de que algo nos falta na vida." Ficaram assim durante muito tempo num silêncio confortável que estava cheio de gratidão para com Deus, para com o destino e para com aquela mensagem equivocada que havia resultado ser a mais acertada de suas existências. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo incansável, mas dentro daquela casa
3 corações batiam em perfeita sintonia, criando a melodia de uma família que havia nascido do amor mais puro e verdadeiro. 1 ano depois daquele casamento perfeito, a casa da família Facundo havia se enchido de novos sons que falavam de felicidade multiplicada. As risadas cristalinas de Miguel, que aos 2 anos e meio corria pelo jardim perseguindo borboletas e falando nessa mistura adorável de palavras claras e balbucios que têm as crianças de sua idade, e os choros suaves da pequena Maitê, de apenas 4 meses, que havia chegado para completar o círculo de amor que Felícia e César haviam estado construindo dia a dia. Felícia, radiante de felicidade maternal, carregava sua filha enquanto preparava o almoço na cozinha, que havia se convertido no coração de seu lar, cantando as canções de ninar que sua avó lhe havia ensinado quando era menina. Pela janela, podia ver César brincando futebol com Miguel no jardim, ensinando-lhe a chutar a bola, enquanto lhe explicava com paciência infinita que tinha que usar o pé, não as mãos. A cena a enchia de uma gratidão tão profunda que às vezes tinha que parar e dar graças a Deus por haver posto em seu caminho esse homem extraordinário que não só havia cumprido todas suas promessas, senão que as havia superado com sobras. Maitê tinha os olhos verdes de seu pai e o sorriso doce de sua mãe, mas sobretudo tinha aquela serenidade dos bebês que nascem em lares cheios de amor e estabilidade. Essa linda história nos lembra que, às vezes, os erros mais inesperados podem se converter nas bênçãos maiores de nossas vidas. A mensagem equivocada de Felícia não só mudou seu destino e o de Miguel, senão que também transformou o coração solitário de César num lar cheio de amor verdadeiro. Gostou desta incrível história de amor que nasceu de um simples erro? Compartilhe com alguém especial e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que chegarão direto ao seu coração. Lembre-se de que Deus sempre tem planos perfeitos para nossas vidas, inclusive quando tudo parece dar errado. Às vezes, os caminhos mais inesperados são os que nos levam exatamente onde precisamos estar. Que Deus abençoe sua vida e a de sua família, e que nunca perca a fé em que os milagres existem e podem chegar quando menos os esperamos. Gostaram desta história? Nos digam nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de qual lugar está assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que com certeza vai prender vocês desde o início. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.